Para o Senhor Jesus, vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje vamos concluir essa carta e, portanto, nós vamos do versículo 10 do capítulo 6 ao final. Ainda que no final nós não venhamos nos prender ao que o apóstolo Paulo nos fala na sua despedida, né? Nosso foco, então, é o texto do versículo 10 a 20 do capítulo 6. Versículos em que o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade do cristão estar revestido com a armadura de Deus. O texto ele diz o seguinte: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é a orientação, ou eu diria até o imperativo, né, final do apóstolo Paulo. Porque desde o versículo 25, nós temos visto o apóstolo Paulo dizendo, faça assim, não faça assado, e ensinando a igreja a proceder para a santificação. As suas orientações ou imperativos finais dizem respeito ao cristão estar pronto para a luta. E aí isso é interessante. É que o apóstolo Paulo, quando estava falando sobre a santificação do cristão, apresentou várias questões que mostram que ele está pensando num relacionamento entre eles, e até mesmo entre eles e as pessoas que não fossem cristãs. Portanto, ele estava falando de relacionamento humano. E dá para ver que havia alguns problemas, porque ele menciona mentira, ira, furto. Então havia alguns problemas entre eles, né? Ele exorta os cristãos a procederem de forma agradável a Deus. Quando chega aqui no final, ele diz: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em outras palavras, olha, tudo que eu disse para vocês agirem corretamente, nos aborda ou nos lembra, nos mostra uma questão importante. A nossa luta não é humana apenas, né? O propósito não é vocês estarem brigando entre si, né? O propósito não é vocês estarem brigando com alguém. Porque a nossa luta, na verdade, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, em vez de vocês estarem brigando, tem um inimigo real. Esse que é o nosso inimigo real. Então, ele conduz os nossos olhos para o verdadeiro problema, né? Ou seja, ainda que houvessem problemas nas relações humanas, o inimigo do homem, porque, veja, inimigo do homem, eu posso dizer inimigo da humanidade, é o diabo, é um outro ser. Ou seja, em vez de vocês estarem se destruindo, observe que tem um inimigo da humanidade, que é um outro ser, que ele chama de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, que tem uma influência sobre o mundo que jaz no maligno, como o apóstolo João chama na sua carta, né? O mundo que jaz no maligno. Então, eles é que são os inimigos de fato. Isso não significa que o apóstolo Paulo esteja ignorando que haja a realidade do pecado no homem, e que, portanto, o torna também inimigo de Deus, né? E que, logo, consequentemente, o mundo, né, que jaz no maligno, como nós já mencionamos, diz o apóstolo João, ele peca porque ele gosta de pecar. E nós já vimos isso, né? No capítulo 2, quando o apóstolo Paulo menciona a questão do pecado, né? Andastes outrora segundo o curso do mundo, e aí o mundo, né, e os seus pecados, o príncipe da potestade do ar, né, então o maligno, né, e ele fala seguindo as inclinações da carne. Então ele menciona os três, ele menciona o pecado de cada um, o mundo que, né, jaz
no maligno e que vive pecando, né? Então, já temos dois, né, atuando aí, e também Satanás. Ele menciona os três. Só que ele quer que os cristãos de Éfeso dediquem seus esforços na luta, no combate, não a lutar contra outros, eu diria até humanos, outras pessoas em geral. Até mesmo externos, não só cristãos, mas externos. Né? Ou seja, de vez em vocês estarem brigando entre os homens, vocês têm que lembrar que o inimigo da humanidade é Satanás. Porque, inclusive, observe uma coisa interessante. Como é que a gente vai evangelizar, né, se a gente estiver olhando apenas, né, o ser humano como inimigo? Né? Então, aqueles que estão lá fora, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi a Damasco para prender cristãos. Ele era o inimigo, certo? Mas Deus o converteu. Opa, então, entre os homens, apesar da humanidade, né, viver em pecado, está iludida, enganada, está obscuro para a humanidade sem Cristo. Quem é Deus, a salvação, a graça, assim por diante, eles podem se converter, né? A humanidade, as pessoas, né, podem se converter. Então, há um inimigo que não. Esse não vai se converter. Quem vai converter Satanás? Né? Então, Satanás é o inimigo da humanidade. Né? Ele só quer que ela seja destruída mesmo. Ele odeia a humanidade. E aí uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção. A Escritura, ela tem um desenvolvimento quando se trata desse olhar para o inimigo mesmo. A Escritura começa com a queda do homem sendo uma consequência ou tem uma íntima relação, né? Satanás. Né? A serpente tentou Eva, que seduziu o marido a pecar. Então a serpente inclusive, nas palavras do próprio Deus, condenada lá no princípio, né? Quando ele diz: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás todo o pó todos os dias da tua vida. Então Deus traz uma palavra de maldição, inclusive sem salvação. Não há uma palavra de esperança para a serpente. A serpente é só condenada. Ela está condenada à destruição. Todos os dias de sua vida ela está amaldiçoada. Né? Então, surge de fato a figura do inimigo da humanidade. Percebe? Tem o homem, Adão, tem a mulher, e tem o externo, portanto, a eles, alguém que surge de repente lá no jardim, um inimigo. Então, o inimigo é externo, não é o pecado, né? É externo. Então, esse inimigo aparece, consegue o que queria, o homem é castigado, expulso do jardim e segue sua vida. Só que é interessante que a partir dali, a ênfase da Escritura não é sobre Satanás. E nós podemos entender bem por que a ênfase não é sobre Satanás, mas sobre o pecado do homem, porque esse é um grande problema do ser humano, né? Que ele é pecador. O problema dele com Deus é que ele é pecador. A salvação não diz respeito a livrar-nos de Satanás. A salvação diz respeito a nos livrar dos nossos pecados. Por isso que é importante que a Escritura dá uma ênfase muito grande sobre o pecado do homem. Jesus não veio nos livrar de Satanás. Jesus veio nos livrar dos nossos pecados. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Claro que quando ele voltar, ele também tirará, né, expulsará completamente, nos livrará completamente de tudo que é maligno, tudo que é ruim, porque haverá apenas, né, aquilo que é bom. Mas essa ênfase ela vai perdurar muito tempo. A ênfase é sobre o pecado. No período ali, que a gente pode até mencionar, pós-cativeiro, porque nós temos o livro de Crônicas, em que aparece Satanás como inimigo de Israel. E aí, Crônicas, eu sei que é um livro que relata a história de Israel muito antes do cativeiro, de fato. Só que tem uma questão, é que apesar do texto estar falando da época de Davi, ele foi escrito por
alguém que viveu pós-cativeiro, né? O Esdras, né? Quando diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, aparece pós-cativeiro, por causa do autor, né, a ideia de que Satanás é o inimigo do povo de Deus. Jó é um livro que aparece bastante. Eu, particularmente, entendo que Jó pode ter sido escrito por Salomão, porque eu vejo semelhança entre Jó e os livros de Salomão, inclusive a questão sapiencial. Provérbios, Eclesiastes, tudo relacionado à sapiência, né? E Jó tem uma semelhança, ao meu ver, pode ter sido escrito por Salomão. E pode até mesmo ter sido organizado pós-cativeiro. Ninguém tem certeza quando o livro foi escrito. Mas é o livro de Jó que mais aparece. Capítulo 1, capítulo 2, Satanás se opõe a Jó. Então, bem tardiamente, ou seja, talvez no período de Salomão para frente, ou mesmo pós-cativeiro, é que a escritura começa a dar uma ênfase a um personagem que, mesmo que o pecado do homem seja do homem, ele também, Satanás, é um inimigo do homem, e um inimigo externo a ele. Veja que não só em Jó aparece Satanás, né, querendo colocar Deus contra Jó, vocês conhecem bem, olha, tira tudo de Jó que ele vai blasfemar do seu nome. Então Satanás é o adversário de Jó, no livro de Jó. Mas mais à frente, né, Zacarias, que é um livro também pós-cativeiro, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele apresenta, né, Satanás como o adversário do povo de Deus, mais uma vez. Crônicas, Zacarias, todos os dois, o período mesmo período, né? Porque é o mesmo período de Esdras, é o de Ageu e Zacarias, eles foram contemporâneos, né? E ele aparece da seguinte forma, no versículo 1 e 2 do capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás está à mão direita para se opor a quem? A o sumo sacerdote, ou seja, a Israel, né? Que representado ali pelo sumo sacerdote. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, assim o Senhor, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Veja que parece Jerusalém. Então não é só o sumo sacerdote, é o povo de Deus mesmo. E ele aparece como adversário. Então veja como a Escritura ela tem um desenvolvimento, né, proposital, com certeza. Primeiro, Satanás é quem seduziu e levou o homem à queda. Mas aí Deus vai mostrar que o grande inimigo, o grande problema do homem, que portanto exige uma salvação, está no homem, é o pecado. É isso que precisa ser resolvido. Por isso que Jesus veio nos justificar, ou seja, nos livrar da culpa do pecado, e o Espírito nos santificar, que é tirar o pecado. Veja, são duas coisas. Primeiro é nos livrar da culpa. Opa, está devendo a Deus. É a Deus que o pecador deve. Você tem que se livrar dessa culpa. Jesus vai lá e resolve. Justiça de Deus, a justiça de Cristo resolve o problema da culpa do homem. Mas você ainda está com pecado. Foi perdoado, mas ainda tem pecado. Opa, ainda tem um problema então, né? E aí o que o Espírito Santo faz? Vai tirando. Quando Jesus voltar, ele vai tirar, ele vai concluir, né? Quando Jesus voltar, ele vai concluir a obra. Então o Espírito Santo vai tirando. A santificação é isso, é tirando o pecado. Aí resolvido, né? Sem culpa, não temos mais culpa diante de Deus por causa da justiça de Jesus. E com o pecado sendo tirado, mais um problema sendo solucionado. Ou a solução por completo, né? Porque o problema é o mesmo, é o pecado, né? Ele tira. E aí o homem não só não tem culpa, passa também a não ter pecado, né? Quando Jesus voltar, isso será concluído de fato. Então, é importante porque só assim o homem entenderia que a salvação precisava ser como foi, ou como é, em Jesus Cristo, né, Filho de Deus, vindo, vivendo, sofrendo, morrendo, ressuscitando. Então, a salvação é exatamente livrar o homem do pecado. Observe que mesmo com toda essa ênfase no pecado do homem, tem muito pecado mencionado, né, na Escritura, mesmo com essa ênfase eles não entenderam. Jesus veio e eles ainda achavam que o inimigo era Roma. O homem
tardio para entender as coisas, né? Como Jesus mesmo disse, como vocês são tardios para entenderem as coisas. Então, todos aqueles milênios explicando que o problema do homem está no pecado, quando Jesus veio, ainda acharam que o problema era externo, era Roma, era um outro personagem, né? Então, primeiro o homem precisava entender isso. Mas aí, uma vez que isso foi esclarecido, que o problema do homem é o pecado, inclusive a razão para ele ir para o cativeiro, o inimigo não era a Babilônia. O inimigo era o pecado. Mas aí Deus começa a apresentar, mas existe sim um outro inimigo, que também é um problema, porque ele está aqui, está perturbando. E aí ele vai aparecer, como disse, aos pouquinhos, principalmente ali no período pós-cativeiro. E chega no Novo Testamento, ele aparece em grande medida. Satanás aparece bastante. E aí, sim, ele vai aparecer como, olha, apesar de Jesus resolver o nosso problema do pecado, Satanás é um problema também, tá? A gente continua perturbando, principalmente porque a gente ainda é pecador, então ele vai tentando, né? E ele aí vai aparecer largamente nos evangelhos e Jesus combatendo ele, né? Ou seja, ao mesmo tempo ele veio resolver o nosso problema do pecado, mas também vencer Satanás, porque ele derrota, né? Ele expulsa os demônios, ele vence Satanás na tentação, ele vai vencendo Satanás, o acusador. Em Apocalipse, o acusador é expulso, né? Então ele venceu o acusador. Ainda que o maior problema do homem seja o pecado, mas ele vence o acusador. Ele vence Satanás. Lá em João, então aparece uma coisa interessante. É que Satanás vai aparecer não só como aquele que está se opondo ali diretamente, né? Mas vai aparecer como alguém que influencia o mundo. Em João 13, ocasião ali da ceia, a última ceia do Senhor, a última Páscoa, né? Ele diz, e após o bocado, imediatamente entrou nele, ou seja, em Judas Iscariotes, Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Veja que em João aparece algo curioso. Opa, quem pecou? Foi Judas. Mas não significa que não teve uma influência. Até porque Adão também, né? Adão e Eva pecaram, mas tiveram uma influência, uma tentação. E aqui Satanás aparece silenciosamente, né? Não houve manifestação nenhuma. Silenciosamente ele conduziu ou induziu, né, Judas a pecar, traindo Jesus. Né? Então é interessante que os dois vão estar presentes e ele mostra como Satanás pode atuar, né? Essa influência dele. E lá em Apocalipse vai aparecer outra vez essa mesma ideia. Lá em Apocalipse, capítulo 13, veja que os cristãos estão sendo, né, perseguidos nesse período. E o apóstolo João nos revela que por trás do imperador que estava perseguindo os cristãos, semelhante a Judas, que foi lá e traiu Jesus, semelhante a isso, ele disse, olha, Satanás está por trás disso. Ele diz, a besta que era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca e boca de leão, como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a besta começa a massacrar os cristãos. Aí ele diz assim, por que isso? Por trás tinha o quê? O dragão que deu poder e grande autoridade para a besta. Então Satanás aparece semelhante ao que aconteceu com Judas, como sendo aquele que estava influenciando, que estava presente naquela maldade, naquela perseguição. Então, veja, o que acontece? Nós temos o homem como tendo o seu problema no pecado, o homem que precisa ver que Satanás é o inimigo dele, é o inimigo da humanidade, e ele precisa ver que Satanás tem uma influência grande, é algo real. Então isso é importantíssimo para a igreja, porque é a realidade. E precisamos até ressaltar isso, porque em nossos dias o cristianismo ele tem duas tendências, tá, opostas entre si, e ambas são problemáticas. Decorrente do liberalismo teológico, nós temos o racionalismo ou ceticismo cristão. Há pastores até que não acreditam que Satanás faça mais nada. Não existe mais nenhum tipo de influência de Satanás. Tudo se resume ao pecado do homem. Então praticamente, ainda que não se afirme exatamente isso, se nega praticamente a existência de Satanás. Né? Ou seja, se ignora que ele haja de fato. E é um problema, né? Porque o inimigo está lá, é real,
O apóstolo Paulo deixa bem claro isso, mas eles ignoram. E é uma consequência do racionalismo, né, que gerou um ceticismo cristão. E temos o oposto, que é de linha mais pentecostal, né, que o misticismo, né, em que tudo é Satanás, né, e se espiritualiza equivocadamente muitas coisas que, na verdade, são coisas humanas mesmo. Por exemplo, os pecados, né? Então, nós temos dois opostos. Um é o misticismo, muito presente mais no pentecostalismo, e o outro é o racionalismo, mais presente em igrejas mais tradicionais, né, mais antigas, infelizmente. Os dois são ruins, porque a realidade nem é o misticismo, em que se atribui, né, poderes místicos ou coisas demais a Satanás, nem é isso. E nem é a negação dele ou da atuação dele. Né? Então, o equilíbrio é entender a realidade. A realidade é que nós somos pecadores, portanto, o homem peca porque gosta de pecar. E o problema, inclusive, é o pecado, como nós já falamos. Jesus veio nos livrar do pecado. Segundo lugar, a realidade é que o mundo, sim, jaz no maligno. O mundo é mau porque ele é pecador e o maligno está no mundo. Inclusive, Satanás é apresentado em Apocalipse como sendo lançado à terra para perturbar mesmo. Ele vai, quando Jesus vai voltar, ele está na terra perturbando. Né? Então, o mundo é pecador e, ao mesmo tempo, o maligno está nele. E é apresentado o maligno em si, ou Satanás em si, né? Como aquele que é, sim, a oposição da humanidade. Ele quer destruir a humanidade. Ele quer fazer o mal, principalmente, né, contra a igreja. Né? Satanás quer atacar a igreja. Claro que o resto já está, né, fazendo a vontade dele, já está seguindo o curso, né, do império das trevas. Tá? Ele quer atacar a igreja, ele quer atacar aqueles que andam com Deus. Esses são alvos, Satanás. Somos nós que apanhamos, né, muitas vezes, sofremos essa perseguição. Nós temos os apóstolos, por exemplo. Então, isso é real. E aí o apóstolo Paulo, aqui, ele chama a atenção para a importância de saber disso e ter um cuidado especial em relação à atuação do maligno no mundo. Ou seja, é importante ver da forma correta a realidade da influência do maligno no mundo. O apóstolo Pedro diz, né, que o diabo anda ao redor tentando tragar alguém. Então é real a atuação do maligno neste mundo. E ele quer que a gente esteja pronto para isso. Fortalecido. Ao invés de vocês estarem brigando entre as pessoas, sejam fortes. Veja uma coisa interessante. Nesse momento de polarização muito grande da política, é capaz de, se um terremoto acontecesse no Brasil, dizer que é culpa de algum político. Né? E nós vimos isso ser dito há um tempo atrás. Acontece qualquer tragédia natural, nem é uma questão econômica, nem mesmo política, e assim ainda estão atribuindo. Então, veja, isso é influência do racionalismo materialista. Né? Essa ideia de que, no final das contas, tudo gira em torno do humano, material. Né? Então, calma, porque se você fizer isso, você vai negar a existência de um inimigo real. Então, precisa estar fortalecido. E a primeira coisa é ter consciência, né? Se você está numa guerra, mas não sabe nem contra quem está lutando, tem uma grande chance de você não saber para onde atirar. Né? Então você precisa saber para onde atirar. E o apóstolo Paulo quer que a gente tenha consciência. Olha, nosso inimigo da humanidade inteira, é Satanás. Ele vai atrás da igreja. Ele quer destruir a igreja. Então você precisa ter consciência disso. Precisa saber para onde atirar. Atirar para lá, tá certo? Satanás. Porque, inclusive, ele vai usar até dentro da própria igreja as pessoas para destruir a igreja, destruir umas às outras e assim por diante. Isso é real, você precisa saber para onde atirar. Então precisa estar pronto. E ele diz, olha, coloquem uma armadura de Deus. Aqui a ideia da armadura de Deus é uma metáfora, tá certo? É que ele sabe que eles conhecem muito bem, né, a armadura da época deles, né, que os soldados romanos, né, usavam para lutar, né? Então eles viam isso no dia a dia. A guarda pretoriana estava presente nas cidades, né? Em todas as cidades que estavam debaixo, né, do governo de Roma. Então eles sabiam. Então ele usa essa figura para chamar a atenção para eles, a atenção deles, para a necessidade de estar pronto para a batalha. Essa é a ideia. Sejam prontos
Porque qualquer momento que você perceber que Satanás está atacando de algum jeito, você está pronto. Né? Então, isso é importante. E não vocês estarem fazendo confusão entre vocês. Estejam prontos para atacar ou se defender do real inimigo. E aí ele vai mencionar essa armadura. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau. É interessante que no dia mau já dá a ideia de que não necessariamente seja o tempo todo. Né? Mas, quando apareceu a necessidade, estejam prontos. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer é fundamental. A palavra perseverança ela é fundamental na Bíblia. É necessário permanecer até o fim. Continue firme. Quando Jesus voltar, que se diga, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Então, permanecer diante de todos, de fato, vamos andar por pastos verdejantes e vales da sombra da morte, mas permanecer inabaláveis. Conseguir até o fim. Ele menciona as partes. As partes da armadura de Deus. Lembre-se que é uma figura. Tá? Então ninguém espere uma coisa literal, uma armadura, né, literal. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A coisa seja bem vestidos com a verdade. A verdade cobre a nossa nudez. Cobre a nossa vergonha. Né? Isso tem até uma relação com o pecado. É a verdade que nos protege, né, do mundo exterior, né, do mundo de fora. Né? Então, a verdade. Vestindo a couraça da justiça, ou seja, a justificação, né, que nos defende, nos protege de qualquer dúvida, inclusive, de qualquer ataque sobre a questão da salvação, justiça. Então veja, a verdade, a justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, o Evangelho da paz. Lembra o que ele disse em Romanos? Né? Que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o Evangelho da paz. Ele nos dá paz com Deus. Então, o Evangelho que é a promessa de paz, perdão, portanto, justificação, portanto, de paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, relacionamento com Deus. Paz com Deus pressupõe ou conduz a um relacionamento com Deus. Então, verdade, que é a própria palavra de Deus, justiça, a justificação, o evangelho da paz, né, que é o evangelho no qual nós cremos, nos trouxe paz com Deus, embraçando sempre o escudo da fé, a fé, que é a convicção, a plena certeza daquilo que Deus falou, como sendo a verdade, a plena convicção, então a fé, também com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno vai atacar. E ter fé, ter convicção. Ele vai botar dúvida. Tem que ter fé, tem que ter convicção. Ele vai ensinar mentiras. Tem que ter fé, tem que ter convicção. Na verdade, confiando na justiça de Cristo, vivendo, né, no Evangelho da Paz, né, bem firmado, né, o Evangelho da Paz. Tomai também o capacete da salvação. Salvação. Né? A salvação que é a certeza daquilo que Cristo fez por nós. Né? A confiança na obra de Cristo Jesus. A salvação. Tudo aquilo que diz respeito a essa salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí, observe uma coisa interessante. É que ainda que os elementos sejam distintos, quando você detalha a obra da salvação, a verdade, né, que é a palavra de Deus também, né, a justiça, que é a justificação em Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus, o evangelho da paz, né, que foi lá pregado, a convicção nisso, a fé, a salvação, que é toda essa obra, e a própria palavra de Deus. Veja, ainda que sejam distintos, porque eles apontam para uma questão específica dentro da redenção, dentro da obra, dentro da pregação que foi ouvida. Observe que todos eles apontam para o mesmo objeto, ou primeiro o mesmo foco, mesma fonte. Essa seria a palavra correta, né? Mesma fonte. A palavra de Deus. Porque a verdade é a palavra de Deus, a justiça conhecemos por meio da pregação, do Evangelho, é o Evangelho, né? Que nos revela a justiça, o próprio Evangelho da paz. A fé,
que é depositada nessa palavra, né? Às vezes, inclusive, a palavra fé, ela é sinônimo daquilo que a gente crê. Não é a minha fé, mas é aquilo no qual eu creio. Veja que lá em Judas, ele diz assim, que era para eles batalharem diligentemente pela fé que fora entregue aos santos. Mas, quando ele está falando ali de fé, que for entregue aos santos, né? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é a minha fé no sentido de a minha crença de forma subjetiva, é o conteúdo dela, né? Batalhar por algo comum. O que é? É a fé que nós temos. E qual é a fé que nós temos? É a fé em Cristo Jesus. É a certeza da salvação em Cristo Jesus. É a certeza da justificação em Cristo Jesus. Então a fé é a própria doutrina, inclusive. Né? Então veja que a palavra fé não é batalhar pelo... eu acredito que vai dar certo. Então, não é um subjetivismo, como é hoje em dia, infelizmente, por causa da influência do misticismo, a fé se tornou muito subjetiva, né? Então, um subjetivismo. E junto com o racionalismo, a fé se tornou subjetiva na razão humana. Né? As pessoas, eu acredito em você. Então, essa fé subjetiva, né? E fruto de um racionalismo sincretista por causa do subjetivismo do período pós-moderno, né? Então é um negócio meio bagunçado. O período que a gente vive, nesse período pós-modernidade, que é o período contemporâneo, ele é bem confuso, porque ele é um misto de algumas ideologias, ou um misto de algumas inclinações, né, do homem na sua história. Então é um período meio complicado. Então, não é isso, é o próprio conteúdo, é o próprio evangelho. Né? A salvação a gente conheceu pela palavra de Deus. Então, observe que no final das contas, a armadura de Deus é encontrada toda na Escritura. Ou seja, ter plena convicção da palavra de Deus, conhecê-la bem, e cada ponto dela, né, do evangelho principalmente, aplicado na sua vida, tendo convicção disso, é a armadura de Deus. Ou seja, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais convicto você está da verdade, que inclui cada doutrina, a doutrina da justificação principalmente, né, para não ter dúvida sobre eu sou salvo, não sou, está baseado em que a sua salvação? Porque hoje eu fui bonzinho, eu acho que Deus me ama. Mas eu pequei, acho que Deus não me ama mais. Então você está confiando na sua salvação em quê? Em você? Em suas obras? Então observe que é algo importante lhe tratar sobre qual é a fonte da salvação, qual é a causa da salvação. É a justiça do Cordeiro, né, que nos deu promessa, que aquele que for a ele, aquele que crer nele, de forma alguma será confundido, será lançado fora, será envergonhado, né, e assim por diante. Então, é a certeza da salvação, por causa que está depositada a sua confiança na obra de Cristo. Né? Então, o que acontece é que tudo aponta para a Escritura. Então, para você ter uma fé inabalável, como ele diz, e depois de teres vencido tudo, vencer o quê? Vencer todas as tentações de Satanás. Permanecer inabaláveis. Na vida a gente tem altos e baixos. O cristão tropeça muitas vezes. Mas depois de passar toda a turbulência, a vitória do cristão é permanecer firme. Não é ser perfeito. Eu fui perfeito, até hoje eu não pequei. Isso é impossível. Como disse Santo Agostinho, eu não posso não pecar. É impossível. Mas eu posso, diante das lutas, nos altos e baixos, continuar firme. Sair firme, convicto na salvação em Cristo Jesus, na obra do Senhor na minha vida e assim por diante. Então, permanecer inabaláveis. Então você precisa conhecer a verdade para vencer. Lembre-se que a tentação de Satanás a Cristo, né, quando ele, em Mateus 4, tentou derrubar Cristo, foi tentação tentando levá-lo para longe da verdade. Ele tentou deturpar a Escritura, colocar dúvida. Ele tentou, foi a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Né? Ele tentou desviá-lo da verdade, que é a forma como ele tenta tirar o homem, né, do cristão do caminho do Senhor e tenta destruir a humanidade. Sempre com ilusões, com enganos. Né? É dessa forma. Então, a palavra de Deus precisa ser conhecida.
essa palavra que vai dar a você segurança, né, diante das muitas tentações e lutas. Mas ele continua e diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí aparece também a oração, como sendo a atmosfera, ou seja, não é só ler a Bíblia. Os teólogos liberais que negaram a tudo que era sobrenatural na Escritura, ou seja, tentaram tornar a Escritura um livro racionalista, né, e tornaram a fé como algo meramente moralista, eles também conheciam a Bíblia, eles também liam a Bíblia e até explicavam a Bíblia, mas eles não criam como de fato deveriam ter crido. Então, a atmosfera é a oração, ou seja, é a comunhão com Deus. Não é só ler a Bíblia por ler e alguém perguntar o que diz o versículo tal, 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 tal. E citar decorado. Não é decorar a Bíblia, não é conhecer os livros de teologia, não é ter um conhecimento, vamos dizer assim, uma erudição cristã, uma erudição evangelical. Não é isso, porque até pagãos podem ter. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e decorá-la. E ler os livros de teologia e decorar. Qualquer pessoa pode responder, porque está escrito. É só uma questão de decorar ou de estudar. Tem a ver com crer, amar, vivenciar, ter prazer naquilo. Não é ser perfeito. Mas aquilo ali, de fato, é entrar na alma, entrar no coração. Aquilo tomar a sua mente. E por isso a atmosfera é a oração. Porque a atmosfera é o ambiente no qual a palavra de Deus ela é meditada. A pessoa está fazendo isso porque ama a Deus, ela está em comunhão com Deus, ela busca o Senhor. Então a oração é a dependência de Deus, é a relação com Deus, isso é fundamental. Então não é só conhecer a Bíblia, mas é andar com Deus de fato. É de fato caminhar com Ele. E assim você estará pronto para as lutas. Pode até ser que você não vença todas, mas você estará pronto para permanecer, porque você está bem firmado, está andando com o Senhor. E veja que ele coloca até por ele, não é para os fracos, os neófitos, os que se converteram ontem, que precisam ler mais Bíblia e orar ao Senhor. Não, ele diz: e também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, corajoso, ali, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ou seja, ele também, veja, eu sou ameaçado, eu sou perseguido. O Satanás vai tentar me impedir de pregar a palavra. Eu vou encontrar desafios, obstáculos. E eu preciso que vocês orem por mim, para que eu não seja intimidado, eu não fique intimidado, né? Eu tenha coragem de pregar a palavra, coragem de falar, abrir a boca e ensinar a verdade, mesmo que seja perseguido por isso. Então veja que ele também precisa. Então a oração e a meditação na palavra é uma necessidade do cristão, não é uma necessidade do neófito ou de um grupo específico, é uma necessidade do cristão, porque ele precisa ir até o fim. E tendo dito isso, né, ele faz a conclusão dele, né, apresenta o irmão ministro do Senhor, o pastor, né, o Tíquico, né, veja que ele tinha gente que ajudava, né, na obra do Senhor, pessoas que foram bênção, né, e ele abençoa a igreja no final: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Sinceramente, porque significa que nem todos que estavam dentro da igreja eram cristãos de fato. É um relacionamento. Veja que não era só saber, é alguém que andava com Deus mesmo. Então ande com Deus. O mundo jaz no maligno, Satanás é o nosso adversário, precisamos estar prontos para lutar. Nós muitas vezes vamos só apanhar mesmo, né? Davi só fugia de Saul, não tinha o que fazer o quê? O homem é o rei. E o que eu vou fazer? Esperar que Deus, né, deu cabo dele, né? Até que Deus matou Saul. Então, muitas vezes a gente vai precisar só resistir mesmo, tá firme, resistindo, esperando que Deus que vai tomar a providência. Então é importante o cristão estar pronto para isso. Não desistir, seguir firme, estar pronto para batalhar pelo Senhor. E como ele faz isso? Pela palavra de Deus, né? Dependendo de Deus o tempo inteiro em oração,
Porque, na verdade, quem vai fazer tudo é o Senhor. Quem venceu o pecado foi o Senhor, né? Jesus Cristo. Quem vence o pecado em nós é o Espírito Santo, pela santificação. Quem tirará, nos livrará, derrotará de uma vez por todas Satanás no último dia é o próprio Senhor, será o próprio Senhor, né? Jesus voltará e então Satanás será finalmente completamente banido, né? Então, na verdade, a vitória, inclusive sobre o mundo, né? Quem também nos livra do mundo e derrotará o mundo no final? O próprio Deus. A vitória sobre todos os nossos inimigos, todos, vem do próprio Deus, não é nossa. Não sou eu que sou forte e estou vencendo a batalha contra os adversários do Senhor. Não, é Deus que está dando vitória. É Deus que vai nos dando graça. É Deus que vai vencendo, né, os inimigos. E nós vamos glorificando a Deus porque é Ele que está vencendo. É Ele que está dando vitória. É Ele que está sendo que deve ser glorificado. Por isso, então, nós apenas louvamos, glorificamos e, pela graça, vamos permanecendo firme. Então, seja firme na batalha. Vamos orar ao Senhor? Seu Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo, te louvamos e bendizemos e pedimos que o Senhor nos ajude a te glorificar, Senhor Deus, em nossa jornada, a permanecer firmes, Senhor Deus. As lutas são muitas. Com certeza Satanás não sossega e perturba bastante. O mundo jaz no maligno e nos odeia também. E ainda temos que lutar contra o pecado, porque ainda somos pecadores. Então, as lutas são muitas. Nos ajude a ter consciência e estar, ó Deus, e lutarmos de forma adequada, né? Nos ajude a perseverar firme, porque a vitória vem do Senhor. Nos dê vitória sobre os inimigos de nossas almas, Senhor Deus, é o que nós te pedimos. Abençoa-nos com tua graça, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom restante de dia.